pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia, esse é o Livroom e eu voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Cinco Esquinas, do Mário Vargas Llosa. E esse livro foi o último livro lançado pelo autor peruano, o que eu não sabia quando eu comprei, mas não atrapalhou em nada a paixão que eu criei por esse autor, apesar de só ter lido um livro dele até agora, seria este. Mas assim como aconteceu com o Alejandro Zambra, eu já quero ler todos os livros que ele tem lançado. E eu realmente me apaixonei pela sua escrita. E se esse que é o último livro que ele escreveu já é tão bom, imagine então os outros, né? Ou o próprio livro que deu a ele o Prêmio Nobel da Literatura. Devem ser todos muito, muito bons mesmo. Esqueci de mencionar que pode ser que tenha spoilers durante esse vídeo, porque eu não vou mais me conter a falar da história somente um pouquinho pra vocês. A partir de agora no meu canal alguns vídeos terão spoilers, a gente já teve a experiência com o vídeo de jogador número 1, eu gostei bastante da repercussão que isso trouxe pro canal. Vocês podem ver que eu separei aqui bastante coisinhas pra conversar com vocês nesse vídeo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, apesar que ultimamente eu tô falando muito, mas eu vou tentar me conter. A primeira impressão que eu tive lendo esse livro é que ele seria a história de duas mulheres que iriam se descobrir depois da idade adulta, depois de casadas, como homossexuais. Como só depois, dos 35 anos elas tivessem tido a oportunidade de descobrir a sua sexualidade e explorar a sua sexualidade. Então nessa história a gente vai conhecer a Marisa, que é a esposa do Kiki, que é um engenheiro muito, muito famoso lá no Peru. É um dos mais ricos do Peru, pelo que eu pude extrair aqui da história. Até tem uma frase na página 16 do livro que diz: Henrique Cardenas, o Kiki, tem Lima nas suas mãos. Então Lima é uma cidade lá do Peru, né? E nessa frase deixa bem claro que ele realmente é o bambambam do país, ele realmente controla o país com a sua empresa de engenharia. Mas aí a gente começa a ler o livro e a gente percebe que a história não vai ser sobre isso, não vai ser sobre a homossexualidade da esposa dele, e sim sobre várias coisas que envolvem sexualidade, mas na verdade essa história que a gente começa vendo primeiro, que é o caso da Marisa com a... deixa eu ler aqui o nome aqui... Chabela. Que esse caso de amor entre a Marisa e a Chabela, ele na verdade não vai ter muita importância assim pra história. Como eu posso dizer assim, é um sazon, entendeu? Porque não muda muito o que vai acontecer aqui. E nem de longe é o tema principal da história. Acontece que um jornalista perverso, esses jornalistas que fazem tudo por dinheiro, tudo por fama, que a gente vê que tem bastante aqui no Brasil, né? Esses que trabalham mais assim pra, por exemplo, revistas de fofocas, que ficam atrás dos artistas e inventam coisas que muitas vezes não são verdades e mudam a vida dessas pessoas de cabeça pra baixo por causa, às vezes, de um boato. Então, um jornalista desse tipo, chega às mãos dele algumas fotos do Henrique em uma suruba, em um ato escandaloso, traindo a esposa e com um empresário estrangeiro e muitas mulheres em um hotel. E essas fotos chegam até esse jornalista e ele então vai conversar com o Henrique e ele fala pro Henrique assim: olha, eu não estou aqui para te chantagear, eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu só vim te trazer as fotos porque eu acho que você deveria saber que elas existem. E Henrique fica totalmente transtornado com isso, ele fica pensando o que a esposa dele vai achar sobre isso, o que a mãe dele vai pensar sobre isso se essas fotos forem à tona. Fama desse jornalista, e isso realmente deixa ele preocupado, então ele procura o amigo dele, Luciano, que é amigo de longa data e que é marido da Chabela. Então assim, vocês viram que uma coisa tá bem ligada à outra, né? A Marisa tá tendo um caso homossexual com a melhor amiga, que é a Chabela. O melhor amigo do Henrique, que é marido da Marisa, é melhor amigo do Luciano. Então, assim, tem esse quarteto aí se formando, né, de amizade. E o Luciano, ele é o maior advogado
do Peru. Ele possui um dos maiores escritórios de advocacia com uma equipe maravilhosa. E então o Henrique vai pedir ajuda dele para saber como que ele sai dessa, o que ele faz para resolver isso. E é então que Luciano fala para ele, olha, eu vou tentar resolver, tá? Primeiro o Luciano ficou muito decepcionado com ele, porque o Luciano nunca esperava uma atitude dessa do Henrique. Mas depois ele falou assim, vou falar com a minha equipe, que é especialista em casos, né, parecidos, e volto a falar com você. E se for necessário, eu vou falar com o doutor. Aí você fala, que porra é essa de doutor, né? Acontece então que o jornalista ele volta ao escritório do Henrique dias depois e ele fala assim mais uma vez, como eu disse anteriormente, eu não estou te chantageando, eu não quero nada em troca, mas achei que seria interessante você investir um pouco de dinheiro no meu jornal. Aí você fala, será que ele não tá chantageando mesmo? Então assim, ele diz que não estava chantageando, mas na verdade isso pra mim é uma forma de chantagem. Pode não estar sendo clara, explícita ali, mas bem nas entrelinhas está escrito que isso é uma chantagem. E Henrique pensou assim como eu e expulsou o jornalista dali de seu escritório. Será que ele fez certo? Será que ele agiu certo? Será que ele deveria ter entrado na chantagem do cara? Bom, eu não sei. Eu acho que muitas das pessoas que poderiam ter caído numa dessa entraria na chantagem, daria sim esse dinheiro para investir no jornal. Mas o Henrique ele não deu, ele preferiu estragar a honra dele naquele momento para poder resolver então a questão das fotos. E aí o que acontece? O jornalista obviamente publica as fotos no dia seguinte no seu jornal, sendo então sucesso de vendas por falar do empresário mais famoso do Peru. E aí então que a gente vai conhecer sobre todos os outros personagens do livro mais um pouquinho, porque a partir do momento que essas fotos são publicadas, todos os outros personagens são afetados. Não só a esposa do Henrique, não só o jornalista, mas como o fotógrafo, a ajudante de jornalista, a outra redatora. A gente vai conhecer um pouquinho mais a história de um cara que era famoso no passado e que também odeia esse jornalista porque ele estragou com a vida dele por conta de um boato. Então a gente passa a conhecer todas essas histórias em paralelo, e aí que a gente começa a achar que tem outro personagem principal na história, que seria a Baixinha, que é essa ajudante do jornalista, né, que é a outra redatora desse jornal. E é aí a parte principal do livro. Por quê? Logo após essas fotos serem publicadas, o jornalista é encontrado morto. Pronto, você fala, foi o Henrique que matou. Mas, gente, quando você tá lendo o livro, você vê que ele não tem culhão pra matar ninguém. Ele não consegue matar uma mosca. Aí, eu vou ser bem séria pra vocês. Eu comecei a desconfiar da Marisa, da esposa dele. Que ela tinha feito isso meio que pra se vingar por ele ter estragado a vida de madame, a vida de dondoca que ela levava. Porque até então, agora mexeu com a honra dela. Então, ela vai ficar com um homem que traiu ela numa suruba? Ela tinha que ser... Tinha que pensar muito o que ela ia querer fazer da vida dela a partir daí, então. Eu, sinceramente, comecei a desconfiar dela. Mas vocês percebem que do começo desse vídeo até agora eu só falei desse tal de doutor uma vez? E vocês viram o tanto de história que aconteceu sem eu tocar no nome dele de novo? Quando é que a gente ia desconfiar desse bendito desse doutor? Nunca. Eu praticamente não lembrava dele na história. Então, é aí que começa também a explicação do que é esse doutor. Esse doutor, então, vai entrar em contato com a Baixinha, que é essa redatora, né, essa amiga do jornalista que foi morto. Ele vai levar ela, sem ela saber, os capangas dele vão levar ela para um local sem ela saber o que está acontecendo ou para onde ela está indo, até ela chegar nesse esconderijo desse doutor. E lá ele vai contar que foi ele quem matou o jornalista, porque o jornalista não respeitou as ordens dele, que ele mandou não mexer com o Henrique, porque o Henrique era muito mais poderoso do que ele podia imaginar. E, enfim, por isso que ele decidiu matar, porque o jornalista desacatou uma ordem dele. E aí você fala, tá, mas que merda é esse doutor, né, que dá ordem nas pessoas? Ele nada mais é do que o ditador que está controlando o Peru naquela época.
ele é o Fujimori, se eu não me engano é esse nome. Então, e ele vive escondido, né, porque ele é um ditador e Peru tá no meio de vários ataques terroristas de pessoas que estão atrás dele pra matar ele e tirar ele do poder, porque ele é muito envolvido com coisas um pouco ilícitas, vamos dizer. Não sei se eu tô falando bobagem, se eu tiver me corrijam, mas isso foi o que eu pude perceber com o livro, porque eu não conheço nem um pouco da história do Peru. Isso tudo que eu tô falando pra vocês eu retirei aqui da história do livro mesmo. Então, e ele começa a dar ordens, né, pra baixinha de coisas que ela tem que fazer pra ele injetar dinheiro no jornal, porque ele quer que o jornal continue mesmo com a morte do jornalista. Ele faz a baixinha, então, se retratar com o Henrique. Passa-se um tempo, a vida do Henrique se normaliza, ele voltou com Marisa, ele continua amigo de Luciano e de Chabela, as duas continuam tendo casos homossexuais. A diferença é que agora o Henrique entrou na dança também, então assim, ele já gostava de uma suruba, já colocaram ele lá no meio também. E eu vou te falar que essa história deles mexeu um pouco comigo, porque eu não sei se eu voltaria com o cara não. Bom, vou parar por aqui porque esse vídeo já tá ficando comprido demais, eu desandei a falar, não sei se vocês vão ter paciência de me escutar aqui até o final, mas eu tô gostando bastante de fazer esses vídeos que eu posso falar livremente do livro, sem ficar me apegando a ai, não posso contar isso porque vai estragar a leitura, porque assim, vocês são livres e vocês sabem decidir se vocês querem escutar um vídeo com spoiler ou não. Então quem quiser assista, quem não quiser guarde o vídeo para quando terminar de ler o livro vir aqui correndo assistir e discutir comigo sobre ele. Eu confesso que eu gostei bastante da leitura desse livro, como eu já falei no começo. Ele me surpreendeu muito, eu adorei essa história dele virar um puta mistério já da metade do livro pra frente. Valeu super a pena o tempo gasto lendo esse livro. Recomendo a leitura dele pra todo mundo. Então, como vocês puderam ver aqui, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história da ditadura no Peru e também a gente vai ver como as grandes empresas, os grandes empresários, eles influenciam na política do país, independente se é uma ditadura ou não. Isso a gente pode ver aqui no Brasil também, como grandes empresas influenciam na nossa política, né? Então, temos aí Odebrecht, Petrobras e blá blá blá. E como isso tudo vai influenciar na gestão política, como isso tudo vai influenciar até na própria mídia, como a mídia pode ser controlada para apenas dar a notícia que os políticos querem e não somente as notícias verdadeiras e que realmente estão acontecendo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu esse livro, deixa aqui embaixo o seu comentário. Se você não leu ainda, mas decidiu assistir o vídeo com spoiler, eu quero que você me diga o que você achou dessa história e se você ficou interessado em ler, mesmo já sabendo o que acontece nela. Me contem também se vocês estão gostando desse novo tipo de vídeo que eu estou fazendo e se vocês querem que eu continue, por favor. Espero que tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!